tinha mais turmas. Oi, Carol, pós-operatória e aqui, bem-vinda. Cleia, boa noite. Hoje eu vou abrir as inscrições para um novo desafio que eu vou estar lançando, que vai começar agora dia 1º de novembro. Então será o desafio 21 mais 21 dias. 21 dias de tarefas em busca de uma melhor alimentação, em busca de uma melhor qualidade de vida, para resultar num emagrecimento. Então, se você tá naquela eterna luta contra a balança, naquela eterna luta de entrar num padrão de vida mais saudável, fica ligadinhas ou ligadinhos que hoje já estão abertas as inscrições e quem tá aqui assistindo a live vai ter R$20 de desconto. Ou seja, o preço normal é R$ 69,90 e vocês vão pagar R$ 49,90 caso decidam adquirir. São 21 dias de tarefas, mais 21 dias de repetições. Então, mais o meu acompanhamento via WhatsApp. Então, vou estar sempre disponível para estar tirando dúvidas e enfim. Bia! A Bia é da Itália. E a Bia participou de um desafio, né, Bia? Oi, professor Luiz. Oi, Cris. Bem-vindos. Vamos falar sobre raiva. Sejam super bem-vindos. Encaminhem essa live para as pessoas com quem vocês mais conversam. Ó, a Bia falou, eu fiz e é excelente. Isso aí, a Bia teve um baita de um resultado só com o desafio, gente. Ela emagreceu na época. Deu acho que 13 ou 14 quilos, né, Bia? Foi uma montanha. Eu ia dizer, foi uma porrada. Eu vou falar essa palavra mesmo. Gente, mudou muito. Ah, que legal. Obrigada. Obrigada por estar aqui conosco lá de um reino tão distante. E vou baixar minha música aqui e vamos começar a falar sobre a raiva. Oi, Migs, Cris. Seja bem-vinda. Então, vamos falar sobre raiva, né, gente? Você, que eu tô falando bem contigo, lembra da última vez que você teve vontade, assim, ó, de pular no pescoço de alguém, de dar aquela voadeira na pessoa? Ai, gente, quem nunca, né? Que atire a primeira pedra quem nunca sentiu essa vontade. Então, gente, essa vontade louca da gente pular no pescoço de alguém é nada mais, nada menos do que raiva, né? Mas, gente, não se façam de santinhas como se nunca passaram, né? Nunca tiveram de certo. Quem nunca aí? Pode colocar eu, né? Então, conheço vocês muito bem para saber que você já deve ter passado por alguma situação nesse sentido. Então, o que eu queria colocar? Oi, Silvana, bem-vinda! A raiva... Opa! Entrou propaganda aqui no meu canal. A raiva, ela é uma emoção completamente natural e ela está diretamente ligada ao nosso mecanismo de defesa. Então, o principal argumento, a principal função da raiva, ela é para nos preparar para a luta ou para a fuga. Ou seja, ou é lutar ou é correr. Então, verdade, várias vezes, né? Quem nunca? Então, ela tem uma função de nos preparar para a luta e para a fuga. Ela é algo que veio lá da pré-história. Assim como todos os nossos outros sintomas, né? Quem viu o vídeo que eu postei ontem e hoje eu coloquei uma continuação sobre ansiedade, eu também comentei sobre isso, né? Que a ansiedade também ela é uma função de defesa do nosso corpo. É uma função de nos proteger. Então, a raiva também tem essa função. Vamos lá. Ela é um sentimento de protesto. Quando nos sentimos inseguros, nos sentimos tímidos, quando nos sentimos frustrados. Ou, eu ainda poderia dizer, ela é um sentimento que ela surge com uma certa intensidade quando alguma das nossas regras internas é quebrada. Ou seja, quando alguém quebra o meu deveria.
podem perceber que toda vez que você se sente com raiva... Oi, Felipe, bem-vindo! Toda vez que você se sente com raiva, o primeiro pensamento que vem é: fulano devia ter feito isso. Mesmo que esse fulano não seja alguém conhecido. Assim como eu dei o exemplo lá nos stories hoje, que é quando alguém te fecha no trânsito, quando alguém faz qualquer coisa que não é de acordo com aquilo que eu esperava. Então, isso me desencadeia a raiva. Em resumo, ela aparece mais quando a gente se sente ameaçado. Então, assim, a intensidade da raiva, ela varia de pessoa para pessoa. Então, isso também não é nenhuma novidade, que vocês já devem ter percebido, né? Então, para algumas pessoas, o que pode causar uma pequena irritação, para outra pessoa pode ser um acesso de fúria. Então, ela tem essas pequenas diferenças entre pessoas e pessoas. Pequenas e algumas grandes, né? Então, assim, ó, esses disparos da raiva, eles são diferentes de pessoa para outra e eles variam de acordo com a cultura, de acordo com a idade e até mesmo de acordo com o gênero. Vocês já perceberam que mulheres e homens têm picos de raivas diferentes? E aí eu queria colocar uma observação. Bem-vinda, Paola, bem-vinda, Ariane. Queria colocar uma observação. As mulheres geralmente sentem mais raiva com as relações pessoais, ou seja, com coisas ou com pessoas de casa. Já os homens, eles têm uma maior irritação com coisas que não funcionam ou com estranhos. Vocês já perceberam isso? Que os homens geralmente eles ficam muito pé da vida, ou é no trânsito, ou com coisas que não funcionam. Eles ficam pé da vida. Então, uma coisa importante antes da gente saber assim como lidar com a raiva é: por que sentimos raiva? Tudo bem que eu falei que é uma coisa lá de antes de 1900 antigamente, né? Lá da idade da pedra, vamos dizer assim. Lá da época das cavernas. Mas, qual era além da proteção, né? Da onde que vem isso? Então, assim, a primeira coisa que eu queria colocar é que tudo começa na nossa cabeça. Ou seja, no nosso cérebro, na nossa mente. Oi, minha irmã, bem-vinda! Então, tudo começa no nosso cérebro. Eu vou tentar explicar de uma forma aqui a nossa parte fisiológica de como funciona, mas de uma forma bem resumida. Porque eu sei que tem a Diana aqui, ó, que tá aqui assistindo, que ela, ó, manja pra caramba sobre isso. Me corrija se eu tiver errada, Diana. Porque, vou confessar uma coisa pra vocês. Tive que ir pesquisar os nomes dos hormônios, porque eu não lembro de mais nada disso. Eu acho que eu tava comendo lanche o dia que explicaram isso lá na faculdade. Eita, nome difícil pra gente lembrar desses hormônios que a gente tem dentro da gente. Mas, como eu sempre digo, não importa se é a epinefrina ou se é a genaína, ou qualquer outro nome, o que importa é a gente saber que temos hormônios que regulam as nossas emoções. Seja a raiva, seja a ansiedade, seja a felicidade, seja a tristeza ou qualquer outra. Então eu queria explicar um pouquinho para vocês, a Diana ali, ó, capaz, né? Eu queria explicar um pouquinho para vocês como que começa isso dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro. Então, no nosso cérebro, né, dentro da nossa mente, da nossa cabeça, temos a nossa amígdala. E ela faz parte, a amígdala, ela faz parte do nosso sistema límbico. O que é esse sistema límbico? É o nosso regulador do comportamento, do nosso comportamento agressivo. Ele é regulador também dos nossos comportamentos sexuais, das respostas emocionais, então também da nossa reatividade a estímulos relevantes. O que seria isso? Seria aquilo que assim, ó,
Tem coisas que para mim são importantes e outras não são importantes. Então depende da forma como eu percebo que tem problema de tireoide. Calma lá. Então, a tireoide é outra situação, né? Que também pode haver alguma, como é que eu vou dizer? Uma influência em relação a isso, tá? Mas o que eu queria dizer? A nossa raiva, ela começa, então, com a amígdala fazendo essa comunicação, né? Lá do nosso sistema límbico. Então, assim, quando recebemos um gatilho para nossa raiva, que seria o quê? Quando recebemos uma frustração, quando percebemos um medo, quando percebemos um julgamento, isso é um gatilho. É algo que me desperta, é como se clicasse no meu botãozinho e aí essa amígdala recebe esse estímulo e então ela ativa o nosso hipotálamo, que é o responsável por ligar o sistema nervoso ao sistema endócrino. Então esse hipotálamo, ele através dessa descarga de hormônio liberador, ele libera a corticotrofina. Meu Deus do céu, né? Pra que inventam uns nomes desses? Mas enfim, essa corticotrofina sinaliza a nossa glândula pituitária, que a nossa glândula pituitária é a hipófise, fazendo que as nossas glândulas suprarrenais sejam ativadas pelo hormônio adrenocorticotrófico. Tá, e daí? Por que isso? Por que eu tô falando isso? Repare bem. Faz toda essa comunicação dentro da cabeça, mas vai parar lá nas glândulas suprarrenais. O que são as glândulas suprarrenais? Que ficam logo acima do rim. Então, a nossa raiva começa aqui na cabeça, mas vem aqui embaixo, próximo ao nosso rim, que é onde vai liberar. Essas glândulas suprarrenais, né, elas vão liberar ou vão secretar os nossos hormônios do estresse, que são eles, o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina. São três hormônios. Então, sim, vocês já devem ter ouvido falar que a maioria desses são os mesmos hormônios que são liberados lá nos esportes radicais. Olha que coincidência, então, para quem tem raiva, talvez aonde que pode estar liberando essa carga hormonal, né? Então, qual que é a ação desses hormônios do estresse? O que eles fazem? Qual é a função deles e o que eles provocam na gente, né? Que seria o cortisol, a noradrenalina e a adrenalina. Então, assim, muito cortisol, quando eu libero muito cortisol, ele vai diminuir a minha serotonina. O que é a serotonina? É o meu hormônio da felicidade. É aquilo que me deixa feliz. Com essa diminuição da serotonina, você pode sentir mais raiva e mais dor com mais facilidade. E isso faz com que possa aumentar o teu comportamento agressivo e pode causar uma depressão. Olha como uma coisa tá toda interligada com a outra. Começa toda a se desencadear. Primeiro é uma percepção que eu tenho do mundo, um ataque que eu percebo, né? Uma frustração, pode ser um medo, enfim, vai fazer toda essa corrente, né? Que uma coisa vai ligando a outra dentro do nosso cérebro, a parte hormonal, que vai comunicar com a minha suprarrenal, que a minha suprarrenal vai liberar todos esses hormônios, e conforme eu for interpretando coisas e eu for tendo raiva, vai ativando cada vez mais cortisol, que vai cada vez mais diminuir a minha serotonina e cada vez mais vai reforçando o meu comportamento agressivo, que vai reforçando a minha tristeza, porque diminui a minha serotonina e que contribui consideravelmente para minha depressão. Percebem que
quanto mais raiva eu tenho, maior tendência a um estado depressivo. Concordam? Entenderam isso? Ficou claro para eu dar continuidade aqui? Comentem aqui na live ou me mandem coração para eu saber se tá sendo clara, porque eu tô tentando falar, não falar tanto esses nomes chato aí, porque como eu disse, não importa o nome, o que importa é a gente entender como funciona, né? Então assim, ó, o elevado nível de cortisol, ele elimina as atividades do nosso córtex pré-frontal, que é outra parte do nosso cérebro lá no hipocampo. Então, com essa atividade suprimida, ou essa atividade do hipocampo, vamos dizer assim, eliminada, a Ari falou assim, parece que tá tudo explicado agora na minha cabeça. Com essa parte eliminada, evita que você use o teu bom julgamento, ou seja, que você tome boas decisões. Uma pessoa com raiva, ela não toma boas decisões. Essa atividade suprimida enfraquece a nossa memória de curto prazo. Então, o que eu queria trazer um parênteses aqui. Sabe aquele dia que tu tá precisando, a gente geralmente procrastina quando a gente tem algo para resolver com alguém que vai envolver uma discussão ou uma briga. Algo que tá mexendo com a minha raiva. Qual é o nosso comportamento geralmente diante disso? A gente ensaiar o que a gente vai dizer para a pessoa na hora, porque a gente sabe que vai ficar com raiva. Então, se ele falar isso, eu vou falar aquilo, e a gente fica mais ou menos treinando na frente do espelho ou treinando mentalmente o que vai falar. Só que na hora H, na hora do vamos ver, foge tudo aquilo que tu tentou, tudo aquilo que tu treinou. Sabe aquela resposta top para dar para a pessoa? Fugiu da mente e te deu um branco na hora H. Por quê? Porque justamente isso. Porque essa atividade suprimida do nosso hipocampo faz com que eu perca essa memória de curto prazo. Então, tudo aquilo que eu treinei sumiu da minha memória. Então, tá explicado o porquê, né? Altos níveis de adrenalina também, que eu lembro que eu falei ali que libera o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina. Então eu falei sobre o cortisol que influencia nessa baixa da serotonina, né? E tem uma tendência a ficar mais triste. Mas e os altos níveis de adrenalina, que também são liberados junto com esse cortisol, faz com que eu tenha maiores chances de pressão alta. E se eu tenho uma pressão alta, eu tenho maiores chances de um ataque cardíaco. Então, o que podemos dizer? Se eu perco toda essa minha discussão, se eu perco toda essa minha memória de curto prazo, eu tenho todas essas reações físicas no meu corpo, justifica por que as pessoas, a modo popular, dizem fulano perdeu a razão. Perdeu a razão porque estava cheio da raiva. A raiva faz com que a gente perca a nossa capacidade de julgamento. Faz com que eu perca a minha racionalidade de tentar ver os dois lados da história. Faz com que eu me perca no sentido de não ter empatia. Então, é por isso que diz, fulano perdeu a razão, agiu com raiva, agiu com agressividade. Uma agressividade que era importante lá atrás, na época da pré-história, quando eu precisava lutar com animais, eu precisava lutar pela minha sobrevivência, mas não mais nos modos atuais de vida, onde tudo foi melhorando, onde as coisas foram facilitando pra gente, porém o meu sistema, o meu corpo, vamos dizer assim, né? O meu sistema fisiológico em si, ele não teve uma atualização de software, né? Então continuamos com o mesmo HD aqui dentro.
Então, é por conta disso. Algumas pesquisas dizem que toda essa resposta neurológica que eu aqui, ó, levei um suador para contar para vocês, tudo isso dura menos de 2 segundos. Eu levei quase 20 para falar, para explicar uma coisa que leva 2 segundos. Então, é por isso que é tão rápido, que a gente fala assim, meu Deus, me subiu uma raiva de repente, sim, é extremamente rápido. É 2 segundos, é muito rápido. E é por isso também que o principal conselho que eu posso te dar é, se tu és uma pessoa raivosa, é você contar até 10. É um conselho tão antigo, né? Porque assim, ó, as pessoas já falam, conta até 10, respira, e é completamente verdadeiro, o famoso perdi a cabeça. Oi, Beatriz, agora que eu vi que é você, bem-vinda. É o famoso perdi a cabeça, exatamente, por 2 segundos. Então, quando a gente fala assim, quando te subir aquela gana toda, respira fundo e conta até 10. Por quê? Assim como ela sobe rápido, ela baixa rápido também. E quando eu conto até 10, além de eu estar desfocando a minha atenção para outra coisa, dá tempo de eu respirar e oxigenar o meu cérebro e rapidamente baixar esses meus níveis de cortisol, de adrenalina e de noradrenalina. Então dá tempo de eu raciocinar melhor e voltar à minha sensação de julgamento. Mas, vamos lá. Até agora a gente só falou mal da coitada da raiva, né, gente? Mas ela tem uma função positiva, que é a de nos proteger. Então, ela não é um todo negativa. Ela pode ser usada de uma forma extremamente positiva. E sabe em que eu posso usar essa raiva? Para nos encorajar. Quem de vocês, enquanto estava com raiva, não sentiu, não teve vontade, não agiu por impulso e foi lá e enfrentou o machão que estava falando grosso com a criança? E depois ainda pensou, meu Deus, o que eu fui fazer? No momento de raiva, a gente tem encorajamento. E aí é importante a gente falar também sobre o brio. Sabe? O brio é aquela raiva interna que diz assim, que eu particularmente adoro, né? Eu uso muito o brio, essa raiva, para me desafiar. Por exemplo, ai de alguém que diga que eu não consiga fazer alguma coisa. Ai, chega a me dar uma coceirinha. A gente usa para falar umas verdades também, verdade, né, Beatriz? Então, assim, ó, quando ela nos encoraja, é aí que está o nosso lado racional. Porque até então eu estava agindo só pela emoção, pelo meu lado fisiológico. Mas precisamos ativar o nosso lado racional. Então, o primeiro passo para lidar com a nossa raiva é assumir a nossa responsabilidade. Como assim assumir a nossa responsabilidade? A responsabilidade por estar sentindo essa emoção e aceitar. Porque às vezes é muito comum eu atender pessoas que dizem assim, eu sou uma pessoa que eu sinto muita raiva e eu não quero mais sentir. Eu sou uma pessoa que eu sinto muita ansiedade, mas eu não quero mais sentir. Gente, isso é impossível. Isso é da nossa condição enquanto humanos, não tem como deixar de sentir. O que eu tenho como fazer é lidar melhor quando isso aparece. É saber o que fazer quando a emoção é despertada. O detalhe é que meu histórico de vida, a minha cultura, o meu gênero, né? Se eu sou mulher, se eu sou homem, enfim, toda a minha história de vida, a minha história de comportamentos, ele vai influenciar se eu vou ser uma pessoa mais raivosa ou mais ansiosa, e enfim, vai ter uma pré-determinação, mas ela é totalmente treinável. Se eu sou uma pessoa muito raivosa e eu quero mudar isso, porque a primeira coisa é, você quer mudar isso? Porque muitas vezes a gente diz assim, ai, Cuca, o que eu faço porque o meu marido é uma pessoa muito raivosa?
Primeira coisa, a única coisa que tu pode fazer é tentar convencer ele a mudar. Agora, se ele não quer, meu filho, pode vir o Papa. Então é a pessoa que tem que querer mudar e não a gente querer mudar o outro. O que eu posso fazer é como eu posso me comportar diante da raiva dele. Então, se toda vez que fulano tá com raiva, eu reajo com raiva, vai virar uma luta eterna, certo? Então precisamos observar os nossos comportamentos. Se não tá funcionando o jeito que eu tô lidando com ele, eu preciso lidar de uma forma diferente. A Carol colocou ali, o meu gatilho é com a injustiça. Exatamente, cada pessoa tem uma forma diferente, né? Tem gente assim, ó, que a gota d'água é ver uma pessoa maltratando um animal, por exemplo. Outros não estão nem aí. Então, cada pessoa reage diferente de acordo da percepção e daquilo que pensa, que também tem a ver com os seus valores, aquilo que é importante para si, os seus valores, as suas forças pessoais, certo? Por isso que o que desperta raiva em ti não desperta no outro, porque o que você pensa sobre aquela situação é diferente do que o outro está pensando. Então, não é a situação, é o que eu penso sobre a situação. Então, vamos lá. Nós, enquanto humanos, temos uma tendência a sempre culpar o outro. Só que ninguém é responsável por aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Então, assim, eu fiquei com raiva porque o outro fez tal coisa. O outro pode ter feito tal coisa, mas sou eu que tô pensando a respeito daquilo, sou eu que tô agindo. Então a culpa é minha. Por quê? Como dizia minha mãe, quando um não quer, dois não brigam, certo? O ditado é antigo, mas é extremamente válido nesse caso. Então, o que define o que eu sinto não é a situação, mas é o que eu penso sobre essa situação. Oi, Carol, bem-vinda! Exemplo. Vou dar um exemplo prático. Eu sou uma pessoa que eu preciso de exemplo para poder entender. Eu sempre vou nessa linha de raciocínio que vocês também precisam. Se uma pessoa te xinga no trânsito e fala, ó seu FDP, presta atenção! Você pode ter um pensamento. Ele tá fazendo isso para me provocar. Tá fazendo isso para me ofender. Se eu penso isso, o que eu vou sentir? Raiva também. Se eu sinto raiva, qual será o meu provável comportamento? Talvez eu baixe meu vidro e comece a encher ele, chamar ele de FDP também. Ou talvez eu fique quieta dentro do carro, mas mesmo assim falando, olha, tomara que até a tua mãe, sabe, sei lá, xingando além, mas ali dentro do carro. Assim como também pode ser que tu tenha um comportamento de engolir, mas pensar tudo isso. Mas a raiva foi ativada a partir disso que você pensou. Eu posso até engolir, isso já é o meu comportamento. Mas se eu pensei, já senti. E se eu senti, é por quê? Porque fez todo aquele drrr, que eu já expliquei ele na cabeça, chegou lá na minha suprarrenal e já disparou meu cortisol, minha adrenalina e minha noradrenalina. E se já disparou tudo isso, eu já tô com raiva. E se eu já tô com raiva, eu posso até não ir lá e brigar com o outro motorista. Mas eu já vou ficar pé da vida porque eu peguei o sinal fechado, eu vou pegar pé da vida porque aquele lerdo tá na minha frente, eu vou ficar pé da vida porque o relógio já tô chegando atrasada, enfim. Eu já vou chegar no meu trabalho pé da vida. E aquela coisinha que nunca me incomodava, eu vou chegar lá e hoje vai me incomodar. Porque eu já tô com raiva, entende? Então, uma coisa puxa a outra. Mas, se o mesmo cara me chamar de FDP no trânsito, mandar eu prestar atenção, e eu simplesmente pensar, caramba, esse cara deve ter dormido mal pra caramba pra estar mal-humorado assim cedo. Ou eu posso pensar, esse aí deve estar mais atrasado que eu. Ou, será que ele tá sofrendo por algum motivo? Será que ele tá com alguém doente? O que será que tá acontecendo com esse cara para ele tá tão pé da vida cedo assim? Se eu tiver esse tipo de pensamento, não vai desencadear a raiva. Mas talvez eu até sinta uma compaixão por ele.
O que será que está acontecendo para essa pessoa estar a essa hora da manhã nesse estado de humor? O Felipe colocou, muitas vezes é um minutinho que acaba estragando o dia todo. E aí que tá uma percepção errada também, Felipe. Um minutinho que eu transformo no dia todo, porque eu fico só pensando naquilo. Eu penso naquilo e aí eu começo a ver todas as minhas outras situações com raiva. Agora, se eu responder a mim mesma, fiquei com raiva porque o fulano me chamou de FDP no trânsito. Mas ninguém faz uma cagada no trânsito de propósito. Errar é humano. Ok, ele me chamou, mas não é porque ele me chamou, é que eu vou ser uma FDP, entendeu? E eu posso simplesmente responder para mim mesma. Fiquei com raiva, mas já passou. Porque às vezes a gente não controla. A gente não controla aquilo que a gente sente. O primeiro pensamento vem aquela vontade de eu baixar meu vidro e dizer, olha, tu vai pro quinto dos infernos. Mas eu preciso ter esse autocontrole. E esse autocontrole é o que tanto a gente tem visto agora na pandemia, nos Instagram da vida, em tudo que é lugar, da tal da inteligência emocional. É eu saber que se eu responder para esse cara que já tá pé da vida, ele pode simplesmente largar o carro, abrir e vir por cima de mim. Pode vir lá tentar me bater. Pode vir lá com uma arma. Ele pode ter uma reação muito maior. Eu posso estar provocando algo muito maior. Então, é ter essa consciência de prever que se eu continuar nesse looping, eu vou estar estragando o meu dia inteiro por causa de um minutinho, como o Felipe colocou ali. E as minhas reações em relação ao mundo, elas dependem muito do meu interior. De como eu penso, de como eu construí a minha história, de como que eu me posiciono em relação ao mundo. Então eu não preciso ser refém daquilo que eu tô sentindo. Não é porque eu tô me sentindo uma fracassada que eu vou começar a agir como uma fracassada. Não é porque eu tô sentindo raiva que eu vou começar a agir como uma pessoa raivosa e agressiva. Eu tenho como controlar isso. Eu tenho como treinar para lidar melhor com as minhas emoções. E aí você deve estar se perguntando, como? Então eu coloquei alguns pontos aqui pra gente ir vendo como que eu posso lidar com toda essa raiva. Mas também, já deixando bem claro, isso é treino. Se eu geralmente estouro, e agora eu vou começar a me policiar com isso, porque eu quero mudar esse meu comportamento, eu quero mudar essa minha resposta, essa minha forma de agir, eu tenho que saber que eu não vou acordar amanhã uma pessoa muito zen, paz e amor. Eu vou ter dias que eu vou ter sucesso e dias que eu vou ter menos sucesso. Mas o que importa é a minha decisão de querer mudar. Eu gosto de dar um exemplo sabe quando a gente pega uma gíria, quando a gente começa a falar uma palavra, ou quando a gente fala uma palavra errada e alguém nos corrige, e a gente pensa, caraca, não posso mais falar essa palavra. E aí você fica se policiando antes de falar. Ou quando fala, que às vezes dá uma escapadinha. Quando dá a escapadinha, você imediatamente corrige e repete a palavra da forma correta. É assim que a gente vai mudar esse comportamento em relação à raiva. É se auto-monitorando, se policiando. Só que de vez em quando vai dar uma fugida. Existem situações que fogem do nosso controle, mas ali entra a nossa situação de saber que somos humanos. Então eu vou dar aqui 10 dicas de como podemos lidar melhor com a raiva. A primeira é aquela que eu já falei lá em cima. Respire fundo e conte até 10. Respirar oxigena o meu cérebro e o contar
faz com que, além de eu dar um prazo de no mínimo 10 segundos para baixar, eu consiga racionalizar. Eu consiga talvez até puxar de volta o meu senso crítico e trazer o meu racional de volta e dar uma resposta condizente com aquilo que eu realmente gostaria de falar e que eu não vá me arrepender depois. Porque quantas vezes a gente fala na hora da raiva coisas que se arrepende amargamente, né? E o que é pior, colhemos consequências bem drásticas. Então, é bem importante termos esse controle da nossa emoção da raiva. Número 2, observe o motivo. Observe o motivo, os motivos que te dão raiva. Quais são os gatilhos? Vou dar um exemplo. Tô com raiva porque o meu namorado não me ligou. Todo dia quando ele chega em casa, ele me liga e hoje ele não me ligou. Isso pode ser um gatilho? Pode. Mas esse gatilho tá querendo dizer o quê? Qual é o pensamento que tá vindo por trás dele não ter me ligado? Será que eu tô pensando, ai meu Deus, será que ele tá com outra? Será que ele sofreu um acidente? Que ele não chegou ainda e não me ligou? Será que ele não me ama mais? Então comece a observar que tipo de pensamento que você tá tendo que desperta isso. Porque às vezes, lembra que eu falei antes, não é a situação, é o que eu penso sobre a situação? Então comece a se autoconhecer. A terceira é comunicação assertiva. É um dos temas das lives passadas, né? Se alguém de vocês que tá aqui não assistiu, tá salvo tanto aqui no Instagram quanto no canal do YouTube. Termos uma comunicação clara. Por quê? Porque quando eu falo de uma forma clara, ou se eu não compreendi o que o outro me falou, eu peço para ele ser mais claro, eu vou ter as reais necessidades atendidas, tanto as minhas quanto do outro. Quantas vezes ficamos com raiva por não ter compreendido direito a mensagem, por ter interpretado de uma forma errada, ou de novo falando comigo nesse tom de voz, sendo que eu nem percebi que tô nesse tom de voz, entende? Então, às vezes, é isso. Falta de uma comunicação clara e assertiva. Número 4, meditar. Meditação faz parte e melhora o nosso autocontrole. Meditação é estar presente, é estar pleno, estar aqui. Porque às vezes fulano tá falando comigo e eu tô pensando lá na frente, entendi tudo pela metade o que ele falou e já tô com raiva. Já tô com raiva porque peguei o bonde andando e não entendi tudo o que ele quis dizer. Então, quando eu digo meditação, eu tô treinando para a minha cabeça estar no meu momento atual. Eu tô treinando o meu autocontrole. E talvez você me diga, caraca, de novo essa história de meditação que é chato pra caramba? Ok, vamos lá. Meditar é igual fazer um exercício físico. Tu não vai ver o resultado logo. Quanto tempo tu precisa ir na academia para ver aquele mísero musculinho aparecendo? No mínimo 3 meses. A meditação é igual. Ou seja, seja persistente. Não pode lidar com o desconforto? Fazer meditação é desconfortável? Sim. Assim como é desconfortável fazer exercício físico. Assim como é desconfortável fazer dieta. Assim como é difícil, é desconfortável eu passar no centro, ver um monte de promoção e não ter dinheiro para comprar. Assim como é desconfortável eu estudar. Assim como é desconfortável não dormir direito. E tantas outras coisas. Precisamos lidar com o nosso desconforto. A vida é desconfortável. Então, por que fugir dela o tempo todo? Número 5, autoconhecimento. Procure respostas, se observe, se conheça. Conheça os teus gatilhos. O que a sua raiva tá ligada? Então, observa como você expressa a sua raiva. Que tipo de comportamento tu tens quando tá com raiva? Tu é o tipo de pessoa que grita? Tu é o tipo de pessoa que responde com grosseria? Tu é o tipo de pessoa que fica batendo porta, quebrando prato, jogando coisas? Tu é o tipo de pessoa que engole, vai lá e começa
fazer faxina, enfim. O que tu faz com a tua raiva? No sentido de comportamento. Como que tu reage a ela? Isso é autoconhecimento. É saber qual é o meu padrão. Como que eu geralmente reajo? Número 6. Se afaste. Se afaste daquilo que está te causando tanta raiva. Observe o teu ambiente. E aí eu queria trazer uma questão assim, ó. Se retirar do local não é fraqueza, é sinal de inteligência. Se fulano tá me provocando e eu sair dali, eu não tô sendo fraca, não tô sendo mesquinha em sair. Eu tô sendo inteligente. Vamos colocar um ponto final nisso. E a hora que esses hormônios baixarem, vamos tentar conversar como adultos que somos? Então, é nesse sentido, tirar essa visão de fraqueza. Número 6, número 7. Empatia. Tentar entender as razões do outro. Por que ele agiu assim? O que será que ele pensou que ele falou isso? E que ele agiu desse jeito? Quando eu começo a pensar, se eu tive um pensamento e eu tive um comportamento diferente, o que será que o outro pensou que fez ele agir completamente diferente daquilo que eu esperava? Isso é empatia. É eu tentar pensar e sentir com a cabeça do outro. É ver com os olhos do outro. Número 8. Jamais mande e-mail, WhatsApp, qualquer outra resposta com raiva. Não faça isso. Se tu tá com raiva de uma situação que na hora tu vai lá e escreve aquele e-mail que chega a ser pesado de tanta coisa que tu escreveu, deixa ele pelo menos por 24 horas salvo na tua caixa de rascunho antes de dar um enviar. Vamos ter certeza daquilo que eu tô sentindo? Será que amanhã, quando eu ler, eu vou estar com o mesmo peso e o mesmo tom naquilo que eu escrevi? Ou será que eu vou dar uma levianidade aí? Nem existe essa palavra, né, gente? É que me fugiu a palavra certa. Mas, enfim, será que eu vou dar uma flexibilizada nisso e vou pegar menos pesado? Mesma coisa no WhatsApp, gente. Não respondam por impulso. Faça exercícios físicos. Exercícios físicos libera também adrenalina. Aquela mesma bendita que é liberada enquanto eu tô com raiva. Então tá aí uma forma de eu descarregar. E essas reações que me liberam no exercício físico, que são iguais à raiva, mas elas são liberadas enquanto eu tô fazendo o bem, enquanto eu tô fazendo exercício, enquanto eu tô fazendo algo por mim, por minha saúde, pela minha autoestima. Isso faz com que libere as minhas endorfinas, que ajudam a me acalmar, que me ajudam a me sentir bem, e também faz com que eu perceba que não é porque eu tenho uma liberação de endorfinas e de adrenalina, enfim, que eu precise reagir de uma forma agressiva. Por que eu não sou agressiva enquanto eu tô fazendo exercício físico? Mas também observem, vocês perceberam que tem pessoas, jogadores de futebol, por exemplo, que ficam extremamente agressivos enquanto estão jogando? Perceberam a relação? Porque é os mesmos hormônios da raiva. Então, é um exercício, é uma espécie de mal canalizado, vamos dizer assim. A pessoa desconta toda aquela parte hormonal enquanto está fazendo exercício físico. Outro item importante para falar, espere para falar. Que é a mesma coisa ali do manda e-mail, WhatsApp. Amadureça. Amadureça o que tu queres falar. E quando eu coloco esse espere para falar, é que assim, ó, às vezes a gente tá lá numa reunião de trabalho, num grupo de amigos, alguém falou alguma coisa que me deixou um pouco chateada. E na hora que vier aquele impulso de falar, respire, conte até 10 e deixe o resto do povo falar e fique por último. Talvez você ficando por último, você escute os argumentos das demais pessoas ali e você consiga flexibilizar e pensar assim, talvez não faz sentido isso que eu tava pensando mesmo.
Que bom que eu não falei e fulano me fez ver esse outro ponto de vista. Então isso também é um sinal de que eu tô treinando essa minha inteligência emocional. Outro ponto que eu queria reforçar é que isso é treino, gente. Tudo isso que eu falei é treino. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo. E tá tudo bem, é assim mesmo. E a última, mas não menos importante, é observe os teus deve ser assim, os teus deveria. Observe, porque assim, ó, nós temos uma percepção que vem desde lá de trás, da nossa época de criança, que criou as nossas regras internas, os nossos deverias. E isso vem de lá da nossa infância, daquilo que a gente aprendeu. Então, o que eu queria colocar aqui que é importante? Usar o nosso verbo dever, às vezes pode ser um grande erro. Por exemplo, vamos lá. Eu até queria colocar aqui algumas frases que a gente diz pra gente mesmo. Eu devia fazer isso e não devia fazer aquilo. Eu sei que eu devia me sentir assim em relação a isso, mas não consigo. Então, a maioria de nós, vamos pegar assim algumas coisas lá de trás também. A maioria de nós concorda com relação ao que isso significa, e a gente pode pegar algo bíblico. Lá nos 10 mandamentos, por exemplo. Lá nos 10 mandamentos, um dos mandamentos, se eu não me engano, é o... não vou falar para não falar besteira, né, gente? Mas eu fui na catequese, mas não tô muito lembrada na ordem. Um dos mandamentos é: não matarás. O que o não matarás quer dizer? É só uma outra maneira de dizer: você não deve matar. Então, não matarás. Isso é uma lei. Então, a maioria das pessoas acredita nessa regra de ouro, que é não fazer com os outros aquilo que não queremos que façam com a gente. A maioria de nós acredita nessa obediência e nas nossas regras de higiene. E aí eu digo, graças a Deus. Graças a Deus que temos essas regras. Essas regras que criamos de não posso dormir sem escovar os dentes, não posso dormir sem tomar banho. Então, o mundo seria um lugar extremamente alucinado de se viver se não houvessem tantas regras. Vocês não concordam que as regras são necessárias? Porém, algumas pessoas vivem demais nessa questão de deveria. Elas criam muitas regras de forma interna e acabam sofrendo demais nessa espécie de looping, nessas regras que elas criaram, mas que não são regras universais. Por exemplo, se eu criar uma regra que para a regra do feijão e arroz, assim como para alguns o feijão tem que ser por cima e outro por baixo, cada um tem a sua regra. Usei esse exemplo tolo, mas assim, quem que tá certo? Vai saber. Para mim o feijão é por cima, mas tem gente que é por baixo. Então, se a minha irmã ainda tá aí, que eu não sei quem tá aí, mas a minha irmã vai falar que quando eu era pequena eu adorava infernizar ela, gente. Eu infernizava ela. Tu tá aí, minha irmã? Todos os dias eu pedia pão com melado e nata. E aí, um dia era com melado embaixo e um dia era com a nata em cima. E quando ela fazia o contrário, eu dizia, eu quero o contrário. Meu Deus, né? Como eu te infernizei, né, minha irmã? Enfim, todos os dias eu mudava a minha regra e eu deixava ela maluca. Ai, Taissana ali, ó. Verdade, ó. Minha irmã já tá aí, ó. Ai, já vai contar pra mãe, né? Enfim. Então, cada um de nós temos um significado. Só que a minha regra pode não ser a mesma que a outra. E cada um de nós tem uma espécie de regra personalizada. Temos uma lista de regra personalizada. Só que se eu não expor as minhas regras, as pessoas não vão saber. E toda vez que alguém infringir essa minha regra, eu vou ficar putaça da vida. Eu vou ficar com muita raiva. E se eu não saber lidar com essa raiva, eu vou viver
num estresse contínuo e vou viver num possível depressão ou numa possível pressão alta, num possível ataque cardíaco, diante de tudo aquilo que já foi explicado ali no começo. Então eu vou dar aqui uns exemplos, já estamos quase dando 1 hora e vai cair a live, né, gente? Mas eu queria dar alguns exemplos de quando essas regras se tornam problemáticas. Por exemplo, quando não conseguimos fazer algo que achamos que devemos e acabamos nos sentindo culpados ou sem valor. Algo que só eu que tô pensando. Lembrem que não é a situação, é o que eu penso a respeito. Então, se eu penso que eu devia ter feito algo e eu não fiz, pronto. Já senti culpa, já tô com raiva. Outro exemplo, quando fizemos ou não conseguimos fazer algo no passado e agora nos vemos dominados pelo remorso. O famoso remoer. Remoer, e aquilo vai me trazendo cada vez raiva. Mais raiva, porque eu fico lembrando e o meu cérebro não tem a capacidade de entender que aquilo foi no passado ou que eu tô passando por aquilo novamente. A minha resposta fisiológica ali, de uma coisa conversar com outro, chegar lá na suprarrenal, vai ser a mesma, como se eu estivesse vivenciando aquilo de novo. Então, é extremamente negativo eu ficar remoendo algo do meu passado. Quando os outros fizeram ou deixaram de fazer algo e com isso nos causa mágoa, raiva ou ambas. Oi, Lari, bem-vinda! Então, gente, toda vez que eu fizer algo que causar mágoa e raiva, vai acontecer isso. Ou quando fazemos aquilo que acreditamos que devemos, mas lá no fundo gostaríamos de não fazer nada, de não dever nada. E aí sentimos raiva por devermos e ao mesmo tempo culpa por sentirmos raiva. Quem nunca? Que é aquilo que, se eu não me engano, da live passada, quando eu digo sim querendo dizer não, o que eu tô ativando? Raiva. Raiva porque eu não tive coragem de dizer aquilo que eu verdadeiramente gostaria de dizer. Quando decidimos fazer algo que não devemos e com isso sentimos culpa, ansiedade, sofrimento, tudo ao mesmo tempo. Então, quando a gente faz algo que não queria, eu não devia estar fazendo isso, gente. Por exemplo, vamos a Lari que entrou aí. A Lari também trabalha com emagrecimento. Se eu estou num plano de emagrecimento, numa dieta, e eu não resisto, vou lá e vou me afundar no doce de leite. Eu sei que eu não devia estar fazendo aquilo, mas depois que eu fiz, o que vem? Culpa, ansiedade e raiva. Raiva de mim mesma por ter feito isso. E quando aquilo em que acreditamos entra em conflito com as crenças de outra pessoa. Por exemplo, se eu acredito em Deus e vem alguém aqui e diz: Thais é doida, Cuca. Deus não existe. Meu, mas tu é tansa mesmo acreditar nisso, né? Mas eu acredito piamente que Deus existe, começa a bater com aquilo que eu realmente acredito. E aí eu posso entrar aqui numa batição de boca e isso me gera raiva. Mesmo que eu não bata a boca. Mas eu fico com raiva. Como é que cidadão pode não acreditar em Deus, entende? Então, esse foi só um exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa. Por exemplo, política. Vamos pegar um exemplo aí de tanta briga que defende Bolsonaro, fala mal de Bolsonaro e quantas brigas acontecem dentro de famílias, de melhores amigos por conta disso, por conta de ideologias, ou melhor, por time de futebol. Quantas vezes geram brigas desnecessárias por conta de raivas geradas porque eu considero o meu time melhor que o teu e vice-versa. Então, para diminuir isso e também para a gente entrar numa finalização do nosso tema, o que você devia fazer e não está fazendo? Observe os seus deverias. O que você devia ter feito e não fez?
O que os outros andam fazendo de errado na sua opinião? Comece a se observar mais. Comece a observar que tipo de pensamento que você tem, que vem vindo e anda mudando as tuas emoções. Seja ela raiva, seja tristeza, seja ansiedade, seja alegria. O que tu tá pensando que tá te deixando assim? Lembre que não é a situação, é o que eu penso sobre a situação. Que obrigações você se incomoda por ter de cumprir? Será que se eu me colocar que eu preciso ir pra academia e todo dia eu ficar lá, tipo, ai, que saco de ir pra academia, será que eu vou ir de boa? Ou será que eu posso simplesmente dizer, fazer academia não é a melhor coisa do mundo, mas eu preciso, então bora lá. Deixa eu já fazer o quanto antes, que daí o quanto antes eu me livro desse compromisso que eu mesma me pus, me coloquei. Você anda ponderando alguma atitude que você sabe que irá contra os teus valores? Vamos lá. Se um valor teu muito forte é a tua integridade, será que tu vai conseguir trabalhar como caixa de um banco, onde que você vai ter que talvez, dentre todas as outras funções, vender título de capitalização para os idosos, o que talvez na tua concepção seja enganar eles? Então, o tempo todo eu vou estar batendo de frente com os meus valores, com aquilo que eu acredito que é certo e que é errado. Se observe. E aí entra de novo aquele assunto, autoconhecimento. Autoconhecimento não é algo que vem da noite para o dia. É algo que eu preciso observar em mim mesma. Observar o que me desencadeia cada emoção. Que tipo de pensamento eu alimento? Eu alimento o pensamento de que o cara me chamou com algum nome feio lá no trânsito porque ele quis me atacar? Ou porque talvez ele também estivesse com algum problema e ele não soube lidar com a emoção dele? Mas eu posso lidar com a minha. Então, volto a dizer, quando um não quer, dois não brigam. Certo? Consegui passar o recado, gente? Josi e Paula estão entrando a hora que tá terminando. Então, gente, obrigada pelo tempo de vocês, que é o bem mais precioso. E eu queria aproveitar esse último minutinho para dizer, então, o que eu falei ali no começo, que estou abrindo hoje as inscrições para o desafio 21 mais 21 dias. São 21 dias de tarefas que visam o melhor alimentação saudável, um autoconhecimento. 21 dias de tarefas para você que visam buscar uma saúde, uma melhor qualidade de vida e como resultado o emagrecimento. Então, 21 dias de tarefas e mais 21 dias de treinamento dessas tarefas com acompanhamento via WhatsApp. Todos vocês que estiveram aqui na live terão R$20 de desconto, sendo que o preço normal é R$ 69,90. Vocês que estiverem aqui e quiserem adquirir é R$ 49,90. É só me chamar lá no Instagram ou no WhatsApp e dizer, eu estava na live, que depois eu consigo visualizar por aqui se eu voltar, mas eu mais ou menos sei porque fica aparecendo aqui quem entra, e vocês terão esse desconto. Vai cair minha live, gente. Agradeço a companhia de vocês e obrigada. Na próxima semana teremos uma outra live num tema, incrível, mas eu vou estar divulgando no decorrer da semana. Obrigada, foi extremamente relevante para mim, super curti. Obrigada, Felipe. Toda quinta nesse mesmo horário temos live aqui. Certo? Um abraço para todos vocês e um excelente feriadão. Bye!